welcome again, bem-vindos de volta, alunos, de voltas? Como assim? Bem-vindos de volta, alunos e alunas do terceiro ano aqui na Mediação Tecnológica. Estamos na nossa aula de Review and Exercise sobre o tema de Connectives. Lembra lá? Tanto linking words nós podemos utilizar, que são aquelas palavras de ligação, connectives, conjunctions, que são as conjunções. E vamos relembrar, tela aqui na tela. Eita, muito bem. Tela aqui atrás de mim. A Titi tá maluca, tá louca. Então, olha só, temos aí a aula 5.2, Linking Ideas, Mastery English Connectives, para você ficar bem inteligente nessa questão dos conectivos, que você já é no português, mas agora você está aprendendo essas palavras em inglês. Não todas, porque muitas vocês já viram. E vamos relembrar que são esses conectivos, eles são expressões, palavras que são usadas para ligar ideias, frases, orações, parágrafos, enfim, dentro de um texto ou também na questão da oralidade, de você falar mesmo, ajudando a dar essa coerência, clareza, fluidez à comunicação. Eles indicam relações lógicas de diversas situações, como temporais, causais, contrastes, adições, conclusões. Vimos 4 ideias nessa aula de revisão. E para lembrar também, em outras palavras, os conectivos eles ajudam o leitor a entender como as ideias estão conectadas entre si. E eles são muito importantes até para você não ficar falando as mesmas coisas. Por exemplo, você tem lá uma questão de variedade de palavras. Você conhece o mais, o entretanto, o contudo, para você não usar as mesmas questões, as mesmas palavras, porque fica chato você falar o tempo inteiro mais isso, mais aquilo. Você tem que ter variação também de vocabulário. É muito interessante também quando você liga frases pequenas, tá entendendo? Para você não ficar falando uma frase pequena, pausou, depois outra frase pequena. Isso mostra também que você é master, né? Você consegue ali ser bom tanto na sua língua nativa, né? Na sua língua materna, que é o português, e também na sua língua secundária, que é o inglês, ou outra língua que você esteja aprendendo e tenha interesse, como o espanhol, que nós temos também aulas de espanhol aqui. Então, olha só. Lembrando lá que nós vimos sobre addition, que é o primeiro conectivo que a gente viu, que dá a ideia de adição, adicionar uma informação a mais no texto. Nós aprendemos algumas, temos aqui o and. Quer saber? Tá muito pequenininho, vamos lá para a tela para vocês verem melhor. Que interessante é ver a informação. Temos aqui o and, also, to, in addition. Esse in addition, não lembro de ter passado para vocês, agora até me peguei. Eu acho que eu passei. Passei sim. Então, vimos outros também, acho que eu não coloquei todos aqui. E eles vão ter diversas traduções, mas tudo com essa ideia de adição, de você adicionar mais uma informação. Também aqui temos o e, também temos também. Temos aqui essa frase, she also likes music, ela também gosta de música. He's smart, ele é inteligente. In addition, além disso, he's kind, ele é gentil. Vimos também a ideia de contrast, de contraste, onde nós vimos alguns link words como but, however, although, on the other hand, que eu acho que não coloquei para vocês na nossa aula, que é o por outro lado, on the other hand, although, embora, however, é o mais, contudo, entretanto, but também. Temos as frases, although it was raining, we left. Embora estivesse chovendo, nós fomos embora. I like math, eu gosto de matemática. On the other hand, por outro lado, I hate physics. Ou seja, dá essa ideia de contraste. Eu gosto de matemática, mas por outro lado eu odeio física. E física mexe com matemática. Tá aí o contraste. Também vimos a ideia de cause e reason, que é a mesma coisa, ou seja, causa e razão. Temos o because, temos o since, as, temos as, somente o as e because of. Que esse of eu não passei para você, que é por causa de. Né? O since, já que, porque, as, como e because vai ser esse porquê, obviamente o clássico. The game was cancelled because of the rain. O jogo foi cancelado por conta ou por causa da chuva. Esse because of, por causa de, mas pode também traduzir como por causa. Since it was raining, we left. Já que estava chovendo, nós partimos, fomos embora. E para finalizar, result, contrast, resultado e contrast não, que tá errado. Consequência. Sai daqui, que você não tinha que estar aqui. Aqui seria consequence, mas vocês entenderam, né? Teria aqui o consequence. E a minha letra tá a coisa mais horrorosa, mas dá para entender, né? Então, a gente viu como palavras como so, therefore, thus, as a result, consequently, que fala como resultado, consequentemente.
Dentre outras traduções, que agora nosso tempo está acabando, então vamos logo no rápido. He trained hard. Ele treinou bastante, bem duro, bem forte mesmo. As a result, como resultado, he won. Ele ganhou. Ou seja, o treino dele foi muito, muito bom para ele ter esse resultado. Anna studied a lot. Anna estudou bastante. Therefore, she passed. Ou seja, ela estudou bastante, por isso ela passou como resultado aí desse esforço que ela teve. Como resultado do esforço de vocês, também vocês vão se dar muito bem nessa nossa atividade de sala. Aqui temos um texto que não é grande. Eita, tá aparecendo aqui. Ele não é grande e tá bem facinho também como as nossas atividades de gramática. Nossa atividade de sala tá chegando. Be right back. I'm back and we're back. Estamos de volta para o momento da nossa atividade de sala, o momento de tirar suas questions. Foram muitas? Eu acho que não. Tá bem fácil, tá bem simples o texto também. A day at the park, um dia no parque, tá super easy. Temos interpretação, temos gramática, tudo envolvendo aí os link words, as palavras de ligação e os connectives, que é a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Vamos começar a leitura? Let's go! A day at the park, um dia no parque. Bora lá! Last Saturday, sábado passado, I decided to visit the city park. Eu decidi visitar o parque da cidade. E aí, o que aconteceu? Although the weather was a bit cloudy, embora o weather, que é o tempo, estivesse um pouco cloudy, que é quando o céu está bem escuro, que eu esqueci a palavra em português. E isso acontece muito. Nublado, pronto, lembrei. Nublado. Isso mesmo. I wanted to enjoy some fresh air. Eu queria curtir aí um pouco de fresh air, que é esse ar fresco. I took my camera. Eu peguei minha câmera, levei minha câmera. E aí, o que aconteceu com a câmera dele? With me, comigo, and I also brought a small picnic basket. E eu também levei um pequeno piquenique, uma pequena cesta de piquenique. Since I had a lot of free time, já que eu tinha bastante tempo livre, I planned to spend the whole afternoon there. Eu planejei em ficar a tarde toda lá. Ele teve esse planejamento de ficar a tarde toda naquele lugar, no lugarzinho que ele foi lá fazer o babadinho dele. When I arrived, quando eu cheguei, I saw many families, eu vi muitas famílias enjoying the park, ou seja, curtindo o parque. Children were playing games, crianças estavam brincando, jogando jogos ou brincando. Aliás, jogando jogos não, porque lá não, é um parque, então brincando de várias coisas, jogos. And some people were jogging along the paths. Ou seja, algumas pessoas estavam, andando, fazendo suas caminhadas. I joined the group doing yoga. Eu participei, me juntei a um grupo que estavam fazendo yoga. And I met a few new friends. E eu conheci alguns novos amigos. In addition, the park had a small exhibition of local art, which I found very interesting. Além disso, o parque tinha uma pequena exibição de arte local, da qual eu achei muito interessante. I stayed longer than I expected. Eu fiquei mais tempo do que eu esperei. So I missed the bus back home. Então eu perdi o ônibus de volta para casa. As a result, como resultado, I had to walk for about 30 minutes. Eu tive que andar por aproximadamente 30 minutos. It was tiring, but I felt happy because the day had been so relaxing. Foi muito cansativo, mas eu me senti feliz por conta que o dia foi bem relaxante. Moreover, além disso, I took many photos, eu tirei muitas fotos, which I plan to show my family later, que eu planejo mostrar a minha família para minha família mais tarde.
I took many photos, de novo aquele falando, que ele tirou muitas fotos, porque isso aqui já falamos dessa parte. E aí no final, porque isso aqui tá repetido, e no final ele fala, overall, it was a wonderful day. Ou seja, foi um ótimo dia, né? Ou seja, no contexto geral, foi um ótimo dia. Ele se divertiu muito, ou ela se divertiu muito. Não diz aqui se é um rapaz, se é uma moça, não fala sobre quem é que está nesse dia no parque. Porém, não importa. O que importa é o quê? Por que o narrador ou a narradora teve que caminhar por cerca de 30 minutos? A gente viu bem ali no texto o porquê. Porque o parque ficava longe de casa? Não, ela já estava no parque. Isso aconteceu depois, lembra? Porque estava chovendo? Não, também não. Não teve nenhum momento a chuva ali. Pelo menos eu não lembro, teve chuva. Teve, na verdade, ali uma questão de estar com o céu nublado, né? Eu não lembro de ter dito chuva. Acho que não. Então, vamos lá. Porque ele queria, ou ela queria, se exercitar. Também não. Porque ele perdeu o ônibus. Opa, chama atenção. E porque as ruas estavam fechadas. Não lembro de ter visto isso. E aí ele teve que andar por aproximadamente 30 minutos, bem aqui, ó. Porque ela perdeu o ônibus de volta para casa e, como resultado, teve que andar por aproximadamente 30 minutos para retornar para sua residência, para sua residência. Portanto, letra D é a resposta correta. E na número 2, qual é a sentença que mostra aí um contraste no texto? Qual é essa sentença que mostra exatamente uma situação opositória, né? I took my camera with me. Eu levei a câmera comigo. E eu também levei uma cesta de piquenique. Não, aqui tá dando uma ideia de quê? De adição. Estou adicionando uma informação. Na letra B, although the weather was a bit cloudy. Embora, olha aqui o embora, o tempo estivesse nublado, um pouco nublado, I wanted to enjoy some fresh air. Eu queria curtir um pouco de ar fresco. E aí temos aí, aqui sim nós temos a ideia de contraste. Eu nem sei nem se eu preciso ver as outras alternativas, já que eu vi o contraste exatamente na nossa letter B, na nossa letra B, porque assim, embora o tempo estivesse com essa questão de estar nublado, ela queria curtir esse fresh air, que é um pouco difícil com o tempo nublado, mas ela foi independentemente. Olha aqui, ó. Children were playing games. As crianças estavam jogando jogos, brincando de joguinhos. And some people were jogging along the paths. Nada a ver, aqui não tem nada a ver com contraste, e sim uma questão de adição também. I stayed longer than expected, so I missed the bus back home. Aqui a ideia de quê? De causa-resultado. De consequência, né? Porque você tem aí a questão de que ela ficou mais tempo do que esperou e aí então ela perdeu o ônibus. Moreover, I took many photos. Além disso, tirei muitas fotos, which I plan to show to my family later. Também não tem nada a ver aqui com a ideia de contraste. Letra B é a nossa right answer, nossa resposta correta. E a letra não, e a número 3. Tem um texto aí para vocês, onde vocês iriam ler esse texto e, com base no texto, assinalar a alternativa correta sobre os connectives. Aqui é para dizer o que cada um significa, beleza? A leitura do texto iria ajudar, sim, mas se você também conhecesse a palavra, saberia dizer que um é um e que o outro é outro. Então, olha só, Maria studied all night for the math test. A Maria estudou a noite toda. Aqui a gente está falando muito de pessoas que estão estudando para a prova. Beleza, aqui a prova é de matemática. However, she still felt nervous when she entered the classroom. Entretanto, mas ela ainda se sentia nervosa quando ela entrou na sala de aula. In addition, she reviewed her notes one more time before the exam started. Ou seja, ela teve essa questão de revisar as anotações dela mais uma vez antes do exame começar, né? Ou seja, além disso, ela revisou mais ainda. O que acontece?
A gente tem aqui o however, que é o mais fácil, acredito. Na verdade, não é o mais fácil. É porque eu falei muito do however para vocês, mas o in addition também tá muito fácil, porque o addition ele dá essa ideia de exatamente adição. Você vê a palavra addition e você já pensa em adição, né, gente? Então, addition não é contraste, addition não é consequência, addition não é... Aliás, é adição sim, addition não é consequência novamente, addition é adição. E vamos ver para o however. O however não é adição, o however não é causa, o however não é consequência, e o however... ele indica contraste sim, né? Tá certo aqui e tá certo aqui também. Portanto, a letra B é a única que acerta nos dois. However, contraste, certo? Que é o entretanto, contudo, mais, in addition, essa questão de adição. Você está adicionando mais uma informação para a frase. E é isso que ele quer fazer usando in addition. E a número 4. Vocês iriam completar a frase com o conectivo mais adequado. Temos aqui... He didn't set his alarm clock. Ele não configurou o alarme clock dele. Que é o alarm clock? A questão lá gente, despertador. Isso mesmo, despertador. He woke up late for school. E aí ele acordou, né? Levantou tarde para a escola. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Então, essa palavra veio na minha cara. Na minha cara não, na minha mente. Se eu colocasse o went aqui, vai fazer sentido, ó. He didn't set his alarm clock. Ele não configurou, não colocou o alarme dele. E ele acordou tarde para ir para a escola. Bem, as pessoas podem até falar assim, mas não é a ideia que eu quero passar. Because ficaria legal aqui. Ele não configurou o alarme dele. Porque de resposta, ele acordou tarde. Faz o menor sentido. Vamos para o so. Ele não configurou o alarme dele, então ele acordou tarde para ir para a escola. Faz muito sentido. Ele não configurou o alarme dele, embora ele acordou tarde para ir para a escola. Também não faz o sentido aqui que a gente quer, esse embora. E nesse moreover, que é o além disso. Além disso, ele acordou tarde para ir para a escola. O que mais fica bacana aqui é exatamente a ideia do so. Cadê? Tá aqui. So, he didn't set his alarm clock. So, esse so tá parecendo um 80. So, he woke up late for school. Então, ele acordou tarde para ir para a escola. So seria a sua melhor opção. Temos aí as nossas referências. 4 atividadezinhas apenas. Super easy, super, hiper, mega, ultra power, big master easy essas atividades. Temos a nossa aula 6.1, também de link words, também de connectives. Aguarda aí que a gente vai para a nossa aula 6 para finalizar essa situação. So, that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal, and I see you next class. Bye, bye.